Paz, irmãos, tudo bem com todos? Espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tenha sido derramada sobre cada um de vocês. Eu quero hoje compartilhar com vocês o Salmo de número 107, o Salmo de Davi, que tem me trazido também muito conforto, esperança e força. E com certeza não será diferente com você. Então eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus por você estar ouvindo e vendo este vídeo, que com certeza vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Oremos. Obrigado, Senhor, por estes momentos com o Senhor no estudo da Tua Palavra e também, ó Deus, com os nossos familiares. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, fazendo com que entendamos, ó Deus, a Tua mensagem para nós e também a coloquemos em prática em nossas vidas. Pedimos também que o Senhor continue abençoando aqueles que estão nos leitos de dores, que não estão podendo ouvir a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo esteja ali ministrando a eles também, Senhor. Continua conosco no decorrer deste nosso estudo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 107. Eu quero ler para vocês o verso 6. Salmo 107, verso 6. O Salmo diz: clamou ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Clamou ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Antes de meditarmos na palavra, nós vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus, por Marcelo Lelo. Preste bem atenção na poesia deste cântico. Deus já está falando ao seu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Davi, mavioso cantor de Israel, ele escreve o Salmo 107, notável por sua beleza e constante repetição deste versículo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam, exortando insistentemente o povo a dar graças ao Senhor pela benignidade
e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ensina que não há pecado, ou provação, ou calamidade que não seja atendida por Deus, nem uma só oração que não seja correspondida com a salvação divina. Cita Davi alguns exemplos de pessoas que alcançaram o socorro divino em situações as mais desesperadoras. E ele afirma que a benignidade do Senhor é para sempre e invoca o testemunho de todos aqueles que clamaram ao Senhor na sua angústia e alcançaram remissão. E fala num dos que andaram desgarrados pelos desertos, por caminhos solitários, dos rebeldes encarcerados, presos, afligidos, assentados nas trevas e sombra da morte, dos loucos por causa do seu pecado e dos marinheiros navegando em alto mar que clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Os que descem ao mar, mercando nas grandes águas. Quem são esses? São na vida espiritual os dias de provação, os dias de aperto na vida dos servos de Deus. As grandes águas, elas são as tempestades mais medonhas. E essas ocasiões, porém, são as mais propícias, irmãos, para que os crentes vejam as obras de Deus, essas ainda ignoradas e também tão desejadas. Um dos mais ternos modos usados por Deus é falar aos seus servos lá nos mais inferiores degraus do sofrimento humano. Por isso, o inspirado autor da carta aos Hebreus, ele inicia a sua epístola dizendo que Deus, muitas vezes, tem falado antigamente e de muitas maneiras aos nossos pais no passado e a nós outros no presente. São admiráveis, são extraordinários os meios e modos de que muitas vezes Deus se serve para falar aos seus servos. No fragor da tempestade, no ribombar dos trovões, no faiscar dos relâmpagos, ora na suave brisa de uma fresca madrugada, no silêncio azul do firmamento, no matiz verde das florestas, ora na harmonia canora dos pássaros, no sussurrar murmúrio das águas de um regato. Jacó, quando fugia do ódio sanguinário de seu irmão, demandava pelo caminho desconhecido de Harã, quando anoiteceu e sozinho na noite, aquela noite escura da vida, tendo uma pedra ali por travesseiro e como leito, o chão batido da estrada, nessa hora extrema de sofrimento, Jacó olha para cima e vê uma porta aberta no céu e vê uma voz, e ouve uma voz que lhe fala: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e não te deixarei. Lá em Gênesis 28, versículo 15. Clamou ao Senhor na sua angústia, Jacó, e ele o livrou das suas necessidades. Jacó teve uma visão de uma escada que era posta entre o céu e a terra. E em uma das extremidades estava ali o trono do Altíssimo e milhares de anjos subindo e descendo. E Jacó, ele estava mercando nas grandes águas. E é lá, meus irmãos, que ele tem as maiores experiências e as visões mais gloriosas do céu, que ele não teria, talvez, se navegasse nas águas costeiras da vida.
Há um provérbio popular muito acertado que diz que é depois da tempestade que vem a bonança. E não há tempestade na vida do crente, por mais cruel que seja, que não tenha o seu fim, e muitas vezes glorioso e de grandes experiências. Deus, ele tem falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus amados servos, lá nas noites escuras da vida, no vale da sombra da morte. Me faz lembrar aqui Agar, a velha escrava. Agar foi banida ali da casa de sua senhora por um malévolo ciúme e agora encontra-se abandonada lá no deserto de Berseba. Não tinha mais pão, o seu odre de água já estava vazio, o seu filhinho morria ali em seus braços, enquanto o seu coração de mãe se constrange. E é nesse momento extremo de sofrimento que ela olha para o céu e ela clama ao Senhor na sua angústia, e então é visitada pelo anjo do Senhor, que provê as suas necessidades. Anuncia ali o glorioso futuro do menino, prestes a morrer, que não morreria, mas seria um grande patriarca. E a essa mulher, que padecia as mais duras provas de sua vida, que navegava em grandes águas, o anjo de Deus lhe diz: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E Elias, o profeta do Senhor, Elias, ele é submetido a duras provas de sofrimento. Elias assistira ao assassinato de centenas de fiéis companheiros seus. E ele mesmo estava sendo procurado ali pela rainha Jezabel para satisfazer a sua paixão sanguinária. E sofrendo fome, sede, foge para o monte Horebe e clama ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Carros e cavalos de fogo descem das alturas, e Elias é conduzido ao céu num redemoinho. Segundo Reis 2:11. João, o amado discípulo de Jesus Cristo, estava abandonado numa ilha vulcânica do arquipélago grego, uma pequena ilha rochosa, árida, estéril, desabilitada, e ele foi jogado ali para morrer. Estava vivendo os momentos de maior sofrimento, e então ele olha para cima e clama ao Senhor na sua angústia e vê uma porta aberta no céu e ouve uma voz que lhe fala dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E então João visita a cidade santa e vê coisas extraordinárias que a mente humana não é capaz de descrever. Esta passagem se encontra em Apocalipse 4, versículo 1. Esses servos de Deus clamaram ao Senhor na sua angústia, elevaram o seu coração e o seu pensamento para Deus. E o Senhor não somente os livrou das suas necessidades, mas ainda lhes mostrou as coisas que depois do sofrimento, da dor, do desespero, das noites escuras e tempestuosas da vida deveriam acontecer. Então serve-se Deus, meus irmãos, dos momentos de angústia para mostrar aos seus servos as suas maravilhas. Os marinheiros que navegam em alto mar são os que mais de perto
e mais frequentemente vê a bondade e a benignidade do Senhor em todo o seu esplendor. E assim o salmista diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Consideremos outros extraordinários exemplos. 3 homens fiéis, servos de Deus, eles são atirados numa fornalha 7 vezes mais aquecida do que o natural. Tão elevado é o calor que os executores desse serviço, lá se aproximarem do forno, eles mesmos não suportaram e são mortos pelo fogo. E ali no meio das chamas, Sadraque, Mesaque e Abidnego clamam ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livra das suas necessidades. Eles que foram jogados no forno, atados, nenhum recurso humano poderiam esperar, mas Deus lá estava com eles. E é o próprio opressor dos servos de Deus que, atemorizado, declara: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Saídos que foram das profundas águas do sofrimento, todos puderam verificar que o fogo nenhum poder teve sobre os seus corpos, nenhum fio de cabelo se tinha queimado, nem cheiro de fogo havia neles. Foi este um livramento maravilhoso. O Senhor os livrou das angústias. Mas Deus pode usar também outro sistema de livramento. Nas ruas de Jerusalém, Estevão, protomarte do cristianismo, ele é caluniado, maltratado. Uma multidão de irresponsáveis investe contra ele, que se ajoelha, recebe as primeiras pedradas, levanta-se sobre o seu corpo um montão de pedras, morre abandonado e escarnecido como maldição entre o seu povo. E é nessa hora de suprema angústia, nas profundas águas do sofrimento, que ele volta o seu olhar para o céu e clama ao Senhor. Antes de morrer, ele dá o seu testemunho: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7:56. Lá na noite escura da vida, Deus lhe mostra a sua glória. O Senhor recebe o seu espírito. Deus pôs um ponto final nas tribulações do seu servo, livrando-as das suas angústias. Jamais houve épocas nem lugares determinados, nem indivíduos escolhidos para que Deus fizesse ver as suas maravilhas ou seu livramento providencial. O que chamamos de milagre sempre existiu em todos os tempos e lugares. As condições eram favoráveis para a sua presença. E ainda hoje se realizam os mesmos sinais que se realizavam no passado. Para tanto, é preciso que nos ponhamos em harmonia com o grande Espírito infinito, poderoso de Deus eterno, para que as providências dele venham nos livrar. Ele nos dará força para suportarmos. Deus não está longe. Podemos encontrá-lo a todo instante. Muitos já o têm encontrado nos leitos de dor, nas enfermidades, outros encontram nas prisões, nos asilos, ou nos cortiços e favelas, nas mansões. À medida que abrimos o nosso coração ao influxo de sua presença, ele se acerca de nós, ele nos mostra a maravilhosa glória, o seu maravilhoso poder. Não há limites para o poder de Deus. O fogo, a água, as feras, o exílio, o abandono, o cativeiro, a débil força humana, nada é para Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. O anjo do Senhor visitou Pedro lá no interior da prisão, quando acorrentado e guardado ali por soldados. As correntes caíram como se nada fosse. Onde estava Jonas quando o Senhor o socorreu? Nas entranhas do peixe, no fundo do mar. Assim dizer em seu cântico de louvor e gratidão: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do inferno me tirou, no profundo do coração dos mares. Todas as ondas passaram sobre mim, desci aos fundamentos dos montes, mas tu me livraste, Senhor. São abundantes os exemplos do socorro providencial de Deus, e ele ouvirá o nosso clamor e nos livrará das nossas necessidades. Deus não muda, irmãos. Amém? Deus não muda. Deus está aí para nos atender, para nos ouvir, para nos abençoar. Agradeçamos
a Deus agora por este tão precioso socorro que sempre está à nossa disposição em qualquer momento. Agradecemos-te, Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua graça, pelas tuas misericórdias que são derramadas sobre nós a todo instante. Ó Deus, tu conheces os nossos corações. Tu sabes, Senhor, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. E nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos animar, que o Senhor venha nos abençoar. Querido Deus, obrigado porque um dia nós encontramos ao Senhor e o Senhor nos tomou para si. E nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Continua, Senhor, conosco. Continua, Senhor, suprindo as nossas necessidades e dirigindo as nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouçamos mais um cântico de louvor e meditemos nas palavras, na poesia deste cântico. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus por suas vidas, pelo que os irmãos têm feito na obra do Senhor. Os irmãos têm sido bênção na vida da igreja do Senhor e eu louvo a Deus, porque isto quer dizer que Deus tem cuidado de cada um de vocês. Continuem firmes, continue lendo a palavra, orando, e que logo, logo nós estaremos juntos lá no nosso templo, louvando, exaltando o nome do Senhor e tendo comunhão com o Senhor e uns com os outros. Amém? Não esqueçam, quarta-feira, às 21h15, a nossa live. Você vai receber o link aí, clica lá no link e participe conosco. Não fique de fora. Venha estar ali em comunhão, mesmo uma comunhão virtual, mas Deus fala aos nossos corações. Deus nos abençoa através do testemunho dos nossos irmãos e do estudo da palavra. Fiquem com Deus e que Deus abençoe você e a sua família. Até quarta-feira, se o Senhor permitir.